Hoje, a gente dando continuidade, né, aos nossos conteúdos, nós vamos discutir um pouco sobre a fisiologia do sistema respiratório e os seus mecanismos de regulação. Então, os sistemas respiratórios, né, nós temos que lembrar que eles vão desde os mais simples até os mais complexos, e a própria célula em si, ela faz essa função respiratória, que é a respiração mitocondrial. Então, isso marca a característica dos organismos aeróbios, onde esse sistema respiratório celular mitocondrial, ele é responsável justamente, né, e necessário justamente pela produção do ATP, que é utilizado para a execução das funções celulares, do metabolismo celular, desde organismos unicelulares, organismos extremamente simples, até os organismos mais complexos, entre os quais a gente inclui o ser humano. Então, nessa respiração mitocondrial, a produção de ATP ela vai se dar justamente por meio de processo oxidativo, onde o oxigênio ele é utilizado nesse evento, né, na oxidação de substratos energéticos, e tem como resultado, como catabólito desse processo, o CO2 e a água. Então, daí a importância do sistema respiratório para a reposição do oxigênio, que é responsável, né, que é o elemento utilizado nesse processo oxidativo, e a remoção dos catabólitos, dos lixos metabólicos, nesse caso do CO2. Assim, a respiração ela vai ocorrer justamente para introdução do gás necessário para ser reposto, que é o oxigênio, e a eliminação daquele que é produzido como um catabólito, como um lixo metabólico, que é o CO2. Então, assim, nós temos as trocas gasosas, para atender justamente essa necessidade, essas necessidades metabólicas do nosso organismo, sem as quais nós não poderíamos, de forma alguma, sobreviver. Além da função de troca respiratória propriamente dito, a respiração exerce outras funções complementares, e entre elas, entre essas funções secundárias, nós temos a manutenção do equilíbrio ácido-básico dos fluidos extracelulares, uma vez que o próprio processo respiratório, pela eliminação do gás carbônico, vai evitar processos acidolíticos, né, ou pelo acúmulo de ácido carbônico, que apesar de ser um ácido fraco, vai exercer essa função de acidificação do sangue, o acúmulo também do hidrogênio. Então, nós temos essa participação no equilíbrio ácido básico do nosso organismo. Também o controle da temperatura corpórea, já visto que o próprio processo respiratório, né, ele participa de um evento de dissipação de calor por meio de evaporação, que é a respiração arquejante, ou também chamada respiração ofegante, que nós também exercemos em determinadas situações. E a fonação, a vocalização também tem participação desse sistema respiratório. O processo respiratório, basicamente, ele se dá, essas trocas de gases, por meio de difusão. Então, a difusão é o processo mais importante que vai ser desencadeado, ser executado para as trocas respiratórias. Então, assim, nós vamos ter a movimentação do oxigênio e gás carbônico por meio de processo de difusão através do epitélio respiratório, e em sentidos contrários, de acordo com o gradiente de concentração. Então, o oxigênio atravessando esse epitélio da porção da luz do alvéolo em direção ao intestício, e o gás carbônico no sentido contrário para ser eliminado no nosso. Então, aqui, como eu falei, né, que essa difusão, que é um processo totalmente passivo, ela acontece justamente obedecendo ao gradiente de concentração. E daí a importância da ventilação, né, no caso do nosso processo respiratório, onde nós vamos ter alta concentração de oxigênio no ar que é inalado, baixa concentração de oxigênio no ar que deve ser exalado. Entretanto, nós temos que considerar que, em grandes organismos, o simples processo difusional ele seria pouco eficiente. Então, daí a necessidade da complexidade do sistema respiratório dos grandes organismos, onde nós temos, inclusive, né, no caso dos mamíferos, essa organização pulmonar nas superfícies que são responsáveis pela troca gasosa nas estruturas dos alvéolos. Então, alvéolos esses, né, que são, como nós vamos melhor descrever, paredes bem afinadas e
cujo próprio transporte de sangue e de ar ela ocorre em sentidos contrários, né, no fluxo contracorrente, justamente para favorecer essa troca gasosa. Então, isso justamente, né, vai superar essa lentidão do simples processo difusional. Então, o aumento da área de superfície de troca por meio desses alvéolos e também o favorecimento da troca pelo fluxo contracorrente entre o sangue e o ar. Os gases respiratórios, que são o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio, todos eles são solúveis em água, entretanto, com solubilidades diferenciadas, o que vai, inclusive, interferir nos processos de troca. E também, interferindo nesse processo, né, nós vamos ter as pressões desses gases, onde maior pressão vai exercer, inclusive, né, o aumento da solubilidade e, consequentemente, o favorecimento do transporte do gás. A temperatura também influencia e a própria pressão de outros solutos. Quanto aos principais gases de troca, que são o CO2 e o oxigênio, em relação à solubilidade, o CO2 ele é muito mais solúvel do que o oxigênio, o que justifica a necessidade do oxigênio ser transportado através da hemoglobina presente nas hemácias. Por sua vez, a velocidade de difusão do oxigênio ela é muito maior do que a do gás carbônico, o que favorece, assim, né, a permeabilização do epitélio alveolar pelo oxigênio em relação ao CO2. Então, é muito mais fácil ele ser, digamos assim, absorvido pelo tecido alveolar. Então, a pressão dos gases, como já dito, ela vai ser fundamental, né? É um ponto essencial nesse processo de troca gasosa, de modo que os gases eles movimentam por difusão em resposta às diferenças de pressão. Então, quando nós inalamos o ar, nós temos uma alta pressão, particularmente para o oxigênio, né, que é o que vai estar rico nesse ar, e isso vai favorecer que ele seja absorvido, que ele entre nesse tecido. E cada gás, né, ele difunde-se, portanto, em resposta à sua própria pressão, ao seu próprio gradiente de concentração. Apesar de nós estarmos trabalhando, nesse momento, com a respiração que ocorre em seres humanos, que é justamente a respiração pulmonar, é importante lembrarmos que existem outros sistemas respiratórios, né, outras organizações de sistema respiratório, que são o sistema tegmental, cutâneo, que acontece, por exemplo, né, nos sapos, eles têm essa respiração ocorrendo, a traqueal, que acontece, por exemplo, em insetos, a branquial, que acontece, a exemplo, em peixes, e a pulmonar, que acontece em aves, em mamíferos, mas também, por exemplo, em alguns peixes. Então, nessa respiração pulmonar, nós vamos ter a estrutura dos pulmões. Então, os pulmões, eles são órgãos de troca gasosa. Eles são estruturas especializadas em realizar esse processo de troca, colocar de volta o oxigênio, né? Renovar o oxigênio no nosso corpo e expelir, eliminar o gás carbônico produzido por meio da respiração celular, do processo respiratório mitocondrial. Entretanto, esse pulmão, ele não tem a mesma estrutura para todos os indivíduos. Então, por exemplo, aqui nós vamos estar estudando o pulmão típico de mamíferos, que é o pulmão alveolado. Entretanto, por exemplo, as aves, elas não têm essa estrutura alveolar. Isso é típico dos mamíferos. Nas aves já é uma estrutura pulmonar diferenciada. Nós não podemos, portanto, levar essa estrutura pulmonar de mamíferos para outros indivíduos que também são pulmonares.